Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que sempre está aqui com vocês, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo e da sabedoria divina, a teosofia. E, como sugerido pela nossa querida irmã Vera Fabre, lá do Rio Grande do Sul, nós estaremos trabalhando com vocês, ouvintes, nesta nova fase do nosso programa. Aqui os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, este grande compilador aí de temas teosóficos, principalmente de escritos de Annie Besant, de Leadbeater e alguma coisa também de Madame Blavatsky. Esse livro, infelizmente, não se encontra mais em catálogo no Brasil. Talvez vocês possam encontrá-lo no site www.estantevirtual.com.br, que congrega muitos sebos aí por todo o Brasil, e recomendo realmente, muito especialmente, esse livro, ouvintes, porque são os temas que nós vamos abordar com vocês, trazendo, ouvintes, a maravilhosa compreensão que o esoterismo, que o ocultismo tem dos temas relativos ao lado espiritual do sistema solar. Realmente é maravilhoso nós estarmos aqui tocando esses temas, porque, ouvintes, por mais que nós não estejamos conscientes disso, nós estamos totalmente ligados com o universo. Nós somos compostos, ouvintes, de verdadeiramente poeira das estrelas. E quando nós vemos as estrelas brilhando lá em cima, ouvintes, na verdade nós estamos enxergando o nosso passado cósmico, a gênese do nosso ser. Nessa nossa substância da vida que corre nas nossas veias, ouvintes, o nosso sangue, ali existe uma molécula de ferro que dá não só essa cor vermelha, ouvintes, mas que nos liga profundamente com o universo. Porque o ferro, ouvintes, ele é produzido no universo apenas nas grandes fornalhas, nas grandes usinas energéticas, nos núcleos das estrelas. Então, apesar desse ferro que nós consumimos da Terra ter sido tirado do nosso planeta, ele não foi fabricado aqui, ouvintes. Só uma estrela é capaz de fabricar o ferro. E sem este ferro não haveria o sangue, não haveria a circulação, a oxigenação do nosso organismo, nós não poderíamos estar vivos. Então, isso demonstra, caros ouvintes, mais uma vez, esta grande interligação que existe entre todos os seres. Todos nós estamos interligados com o universo. E o esoterismo, a teosofia, ouvintes, tem realmente uma compreensão bastante peculiar sobre o sistema solar. E nós vamos tratar com vocês calmamente todos os tópicos desse livro, ouvintes, que realmente traz ideias bem diferentes do que nós estamos acostumados. Ontem nós já estávamos falando aqui da primeira letra desse alfabeto, ouvintes, da compreensão esotérica do sistema solar. Nós estamos falando da composição dos globos. O globo, ouvintes, ou o planeta, ele é a menor unidade do sistema solar, e nós estávamos aqui estudando, aqueles nossos amigos que estão nos vendo pela Ustream também podem acompanhar aqui as nossas imagens, os gráficos que estão no livro, como o nosso planeta, ouvintes, tem não só o globo físico
da Terra, mas a cadeia terrestre tem também mais 6 outros globos, caros ouvintes. Este é realmente uma das ideias que nós temos que nos acostumar. Nada no universo, ouvintes, é unitário, nada é sozinho. Sempre está acompanhado ou está dentro de um esquema setenário. E a nossa Terra realmente não poderia estar fora, caros ouvintes, dessa composição. Então, a Terra, ouvintes, é um dos globos que estão funcionando no sistema solar nesse momento, e ele está, por assim dizer, acobertado, está sendo gestado por um grande espírito do sistema solar, que a teosofia chama de Logos planetário. O Logos planetário, ouvintes, é o responsável pela manutenção da vida nesse nosso planeta. Só que o que a teosofia nos coloca e o livro O Sistema Solar nos coloca bem mais claramente é que o esquema da Terra, ouvintes, não tem exclusivamente um único planeta. Então, o espírito, o Logos solar que está controlando, está vivificando a vida no planeta Terra, ouvintes, ele também o faz no planeta Marte e no planeta Mercúrio, que nesse atual momento perfaz o esquema da cadeia terrestre. E além desses 2 outros planetas físicos, ouvintes, que juntamente com Vênus, né, são 4 planetas que perfazem o sistema solar interior, ou seja, são planetas rochosos de proporções relativamente pequenas e que estão muito próximos do Sol. Então, o único que fura realmente o esquema da cadeia terrestre é o planeta Vênus, que é uma cadeia completamente autônoma, inclusive é a cadeia mais evoluída do sistema solar atualmente, já estando na sua 7ª volta evolutiva, as chamadas rondas. Então a Terra, perfazendo juntamente com Marte, o Mercúrio e Vênus o sistema solar interior, eles estão interligados pelo mesmo espírito planetário, e além desses 3 globos físicos, também tem 2 planetas astrais e 2 planetas mentais inferiores que estão conectados também com esse esquema, caros ouvintes. Então, o esquema terrestre atual ele é setenário e envolve a Terra, Marte, Mercúrio, 2 planetas astrais e 2 planetas mentais. E há sempre que se compreender, ouvintes, que esses planetas astrais, que são 2, e esses 2 planetas mentais da matéria mais densa, do chamado mental inferior, não são a aura astral e mental da Terra. A Terra possui também uma aura astral e uma aura mental, caros ouvintes. Não devemos confundir. São 7 planetas completos que estão posicionados no espaço. Todos estão circulando ao redor do Sol e nós, seres humanos, podemos habitar, ouvintes, cada um desses planetas. Nós já o fizemos em Marte e já o fizemos em Mercúrio e também já evoluímos nesses planetas astrais e nesses planetas mentais. E como sempre eu repito, aqueles que estão preocupados com algum cataclismo, com o desaparecimento do planeta Terra, na verdade eles estão predicando, ouvintes, o desaparecimento apenas de um planeta, porque o nosso esquema tem 7 planetas e atualmente no nosso sistema solar
Na verdade, existem 70 planetas, os 10 planetas ou os 9 que a ciência já conhece, mais um que ainda não foi colocado como planeta, 10 planetas físicos, ouvintes, e 60 planetas invisíveis ou planetas que são globos apenas energéticos, mas que os seres humanos desses planetas podem habitá-los tranquilamente. Então nós não podemos, ouvintes, esquecer essa primeira letra, essa letra A do alfabeto da compreensão esotérica do sistema solar, de que o planeta Terra está ligado com outros 6 globos que são Marte e Mercúrio, 2 planetas astrais e 2 planetas mentais. E a nossa evolução se processa exatamente nesses planetas que fazem o esquema terrestre. Na verdade, a vida do planeta Terra, o vento está circulando por esses 7 planetas. Então, quando a vida está focalizada num desses planetas, a tendência é que todos os seres passem a se encarnar naquele planeta. É o caso hoje aqui do planeta Terra, onde há tanta vida física, porque o foco do nosso logos planetário está nesse planeta. Quando o seu foco estava no planeta Marte, exatamente era o planeta Marte que era o mais habitado. E a humanidade e todos nós, ouvintes, já habitamos aquele planeta. Então, muitas pessoas se preocupam com as invasões do planeta Marte, mas o fato, ouvintes, é que os marcianos somos nós mesmos. Então, não se preocupem, porque realmente não há perigo nenhum, ouvintes, com relação ao planeta Marte. Agora, o tema que nós vamos estudar hoje especificamente, ouvintes, são as rondas. Esse é a letra B, caros ouvintes, do abecedário esotérico. Porque realmente os princípios que nós temos que estudar é o seguinte: o globo é a menor unidade, mas um esquema de evolução ele jamais tem apenas um único planeta, um único globo. Ele sempre tem 7 globos que estão evoluindo conjuntamente. E é o caso da nossa Terra, que está envolvida com o planeta Marte, o planeta Mercúrio e 4 outros planetas invisíveis, ouvintes. Então, o próximo tema aqui do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, é as rondas, caros ouvintes. O que são as rondas? A ronda, ela significa o giro, ou seja, a vida está circulando, está girando, está rodeando, está passando de um planeta para o outro dentro desse esquema. Então, o texto aqui do livro O Sistema Solar, no seu 2º capítulo, nos diz aqui o seguinte sobre as rondas: conquanto os 7 globos de uma cadeia existam ao mesmo tempo, nem todos, no momento determinado, se mostram igualmente ativos no sustentar a vida. Falando de um modo geral, seja qual for o momento, o único ativo e que funciona plenamente é o globo principal, ao passo que os outros 6 se encontram em estado de adormecimento. É o caso dentro da nossa cadeia terrestre, caros ouvintes, exatamente o foco da vida espiritual no sistema solar e mais especificamente no esquema terrestre está no planeta Terra. Mas quando essa atenção do espírito planetário, aquilo que a teosofia chama de logos planetário, a sua atenção passar para outro planeta,
Então a vida, os seres encarnados, toda a atenção irá para aquele outro planeta. Então parecerá que a vida foi extinta naquele planeta. É o caso que está acontecendo hoje no planeta Marte e no planeta Mercúrio. A atenção do Logos planetário não está em Marte, não está em Mercúrio e também não está naqueles planetas astrais e nem naqueles planetas mentais de matéria mental inferior. A sua atenção está totalmente na Terra e é então o globo ativo. Continua aqui o livro do Major Powell. Os globos entram em plena atividade, ou seja, são habitados por diversas classes de seres, dos quais trataremos em capítulos subsequentes. São habitados de uma maneira sucessiva. Primeiro torna-se ativo o globo A. Depois de passado um vasto período de tempo, a vida nele começa a diminuir aos poucos, até quase desaparecer e passa para o globo seguinte, o globo B. Aqueles que estão me acompanhando pela Ustream estão tendo na tela exatamente essa informação. A classificação dos globos em A, B, C, D, E, F e G. Então esse esquema de passagem na vida vai de maneira sucessiva. E então depois de outro vasto período de tempo, o globo B, por seu turno, adormece. E a maior parte da vida passa dele para o globo seguinte, de acordo com a ordem, ou seja, o globo C. Então o processo continua até que cada globo, por seu turno, tenha despertado do estado de dormência, sustentado a principal corrente de vida durante um éon e voltado a adormecer. O período durante o qual um globo plenamente ativo sustenta a corrente principal de vida chama-se período global. Isso é algo que nós temos que manter em mente. Então nós estamos vivendo exatamente o período global da vida do esquema terrestre no planeta Terra. A passagem do ciclo de vida pelos 7 globos denomina-se ronda. É o giro completo pelos 7 planetas. A ronda consiste, portanto, em 7 períodos globais ou mundiais, como são chamados. E terminada uma ronda, todo o processo recomeça, com o redespertar da vida no globo A, sua passagem subsequente para o globo B e, sucessivamente, os globos C, D, E, F e G, sucessivamente, até completar-se a segunda ronda. Repete-se, então, todo o processo até a completação das 7 rondas. Então, esse diagrama que nós estamos vendo, o chamado diagrama 4, ilustra as 7 rondas da cadeia terrestre. E as linhas espirais indicam a corrente vital que passa 7 vezes completas pela cadeia dos 7 planetas. Vemos assim que 7 períodos globais, a passagem da vida pelos 7 planetas, formam uma ronda, ou seja, um giro. Então, 49 períodos globais formam 7 rondas essas 7 rondas são chamados um período cadeia. Isso também é outra ideia que nós vamos ter que manter em mente para compreendermos completamente esse sistema. Dissemos acima que cada globo passa para um estado de dormência, à proporção que a corrente vital o deixa. Quando isso acontece, a vida no globo não cessa totalmente. Subsiste sempre uma pequena quantidade de vida, uma espécie de núcleo que serve para diversos fins importantes. Trataremos desse fenômeno mais tarde.
em capítulo apropriado. Aqui apenas o mencionamos a fim de impedir que o estudioso tenha uma concepção errada do que realmente acontece. Então, o que realmente acontece, ouvintes, quando o foco do logos planetário passa de um planeta para outro, é que ele leva a sua força, a sua inteligência para aquele próximo planeta. Então, o que aconteceu dentro da cadeia terrestre e que nós vemos hoje pelas pesquisas, ouvintes, que estão acontecendo sobre o sistema solar, é que aparentemente só o planeta Terra é que tem vida física. Mas o que o ocultismo afirma, ouvintes, é que existe um núcleo de vida também em todos os planetas do sistema solar. Porque vida espiritual, com certeza, todos eles têm. Agora, a afirmação, ouvintes, é que existe vida física, existe, por assim dizer, um núcleo de vida física. São seres que ainda permanecem vivos, provavelmente seres unicelulares, os micróbios, podem até subsistir alguns animais, e principalmente dentro do planeta, que normalmente é mais quente, é protegido das radiações cósmicas. Então a vida física realmente nunca realmente termina. Então, na próxima ronda, quando nós tivermos, caros ouvintes, como um todo, deixado esse planeta Terra, e nós todos vamos passar, pois o foco da consciência divina, da consciência espiritual do Logos planetário, vai se transferir para o planeta Mercúrio. Então, a tendência, ouvintes, é de que aquele núcleo que está ativo lá no planeta Mercúrio, que nós estamos aí mostrando nesse momento para aqueles que estão nos acompanhando pela Ustream, é que a vida naquele planeta venha realmente a se ativar novamente. O planeta Mercúrio, que é o planeta mais próximo atualmente do Sol, a não ser por outras esferas que a ciência não conhece, que estão mais perto ainda do que o Sol. E a questão de algumas semanas atrás, o planeta Mercúrio estava perfeitamente visível no céu, pois ele se encontrava no seu momento de maior afastamento do Sol, pois o ano em Mercúrio tem apenas cerca de 80 e poucos dias, ouvintes, ao contrário do ano na Terra, que tem 365 dias e 6 horas. O ano em Mercúrio é apenas de 80 e poucos dias, 88, se eu não me engano. E é o nosso próximo destino no universo, ouvintes, quando a vida finalmente cessar uma vez mais no planeta Terra, pois nós já fizemos 4 passagens nesse planeta. Nós já estamos na 4ª ronda e meia. É justamente o tema que nós vamos estudar aqui no segundo bloco do programa de hoje. É a ideia justamente das cadeias, né? Ou seja, das correntes planetárias, dos grandes esquemas que fazem com que haja totalmente a evolução no planeta e num esquema, e todas as vidas que estão dentro desses planetas. Então vocês podem compreender, ouvintes, de que há realmente um esquema bastante complexo, um sistema muito estabelecido para que haja a evolução. A evolução no sistema solar não é gratuita, os átomos não estão trombando fortuitamente uns com os outros, como a ciência, infelizmente, ainda acha que é assim, ouvintes. Na verdade, existe inteligência por trás desse processo. E existem seres de ampla consciência
que, na verdade, fazem com que essas transferências de vida aconteçam, e nós devemos estar realmente acostumados com essas ideias, porque com certeza, ouvintes, a vida no planeta Terra, que hoje é tão abundante, ela vai diminuir com certeza no futuro. Quando terminar esse período global, como nós vimos que é o termo, então a vida no planeta parece que está se extinguindo. Na verdade, ela vai entrar em adormecimento para que ela seja transportada para o planeta seguinte do nosso esquema, que é o planeta Mercúrio. Mas daqui a pouquinho nós vamos começar a tratar, ouvintes, com outro conceito fundamental. Já tratamos do globo, já tratamos da ronda, que é a circulação nos planetas, e vamos tratar no nosso segundo bloco do tema das cadeias, caros ouvintes, ou pelo menos foi assim que foi traduzido esse tema. Agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, e também a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando nas gravações a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada, aí no site da Loja Esotérica Virtual, na nossa seção de áudio, acompanhando os nossos programas que estão sempre gravados, sempre à disposição de vocês. Tudo isso tem sido possível, ouvintes, com o apoio espiritual, com o apoio moral e também o apoio financeiro dos nossos associados, ouvintes. Muitíssimo obrigado pelo patrocínio que tem permitido esse programa e outras iniciativas estarem no ar. Voltaremos em seguida, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês o tema O Sistema Solar, que foi sugerido pela nossa audiência, está sendo abordado aqui com vocês através do livro do mesmo nome, O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, que há anos atrás foi editado no Brasil pela editora Pensamento. Se encontra esgotado esse livro, mas ainda pode ser encontrado aí em sebos, em livrarias de livros antigos. Realmente recomendamos muitíssimo que vocês procurem, adquiram esse livro, porque vale realmente muito a pena se vocês quiserem realmente compreender aí os temas mais profundos da mecânica, caros ouvintes, do processo da evolução da vida no sistema solar. Então vamos passar aqui a mais um tópico, caros ouvintes, o terceiro capítulo do livro Sistema Solar, do Major Arthur Powell, que vai nos falar sobre as cadeias planetárias, ouvintes. Aí entra um termo que, lamentavelmente, a palavra em português não ajuda muito a nossa compreensão, porque no original em inglês nós temos o termo string. String, na verdade, caros ouvintes, é corrente, né? Então, quando nós falamos de cadeia planetária, nós estamos falando da corrente, e uma corrente, ouvintes, é composta por seus elos, né? Então imagine a corrente planetária como uma grande corrente com os seus diversos elos. Só que os elos dessa corrente, ouvintes, são exatamente os esquemas com as rondas planetárias. Então aqueles que têm o benefício de estar nos vendo aqui pela Ustream estão vendo exatamente o gráfico com as cadeias planetárias e com os seus diversos componentes. É muito importante que nós tenhamos uma clara visão, ouvintes, desse esquema, para nós compreendermos como a vida ela evolui no
sistema solar. Ela evolui através dos planetas, que são os globos, evolui através das rondas, que é a circulação da vida pelos planetas, sabendo que nenhum planeta está sozinho dentro do sistema solar. Na verdade, ele está ligado a outros planetas, quer sejam planetas físicos, quer sejam planetas invisíveis, porque existem mais planetas invisíveis no nosso sistema solar do que justamente os planetas visíveis. E a outra letra desse abecedário, ouvintes, é a ideia justamente de cadeias ou de correntes planetárias, como teria sido uma melhor tradução. Então, aqui no livro do Arthur Power, nós lemos sobre as cadeias planetárias. Como acabamos de ver, uma cadeia consiste em 7 globos, cada um dos quais tem 7 períodos de atividade, de tal sorte que 49 períodos globais constituem um período cadeia. Completado o período cadeia, os globos que o formam se desintegram e a matéria de que se compunham é reformada para fazer 7 outros globos planetários. Esses 7 novos globos passam em seguida por 7 rondas de atividade, precisamente como antes, e depois se decompõem, apenas para serem mais uma vez reformados em outro conjunto de 7 globos. Então, ouvintes, essa é a mecânica da vida planetária no sistema solar. Ou seja, os planetas se agrupam em blocos de 7, podendo ter um ou mais planetas físicos, e a vida então circula dentro desses planetas durante 7 períodos. São 7 rondas, são 7 voltas. E terminadas essas 7 voltas, então esses planetas eles são desintegrados, desde o planeta físico até os planetas que são invisíveis, para serem uma vez mais reformados, como foi dito, reconstituídos, formando então uma nova cadeia, um novo elo planetário entre 7 esferas. E aí o processo das rondas, ou seja, da circulação nesses planetas, recomeça uma vez mais. E a evolução, ouvintes, na verdade, completa de um sistema, ele se dá exclusivamente quando terminam as 49 rondas, né? Nos 7 esquemas que são formados dentro dessa evolução. Então aqui o livro do Arthur Power menciona exatamente isso. O processo verifica-se 7 vezes. Formam-se desse modo sucessivamente 7 cadeias, cada uma das quais consiste em 7 globos e se prolonga durante suas 7 rondas de atividade. Os globos individuais, formados da matéria desintegrada da cadeia anterior, embora integrados pelas mesmas partículas materiais básicas, não são compostos dos mesmos graus de matéria. E é exatamente isso que está nos demonstrando aqui o diagrama que nós estamos exatamente vendo aqui, pelo menos aqueles que estão me acompanhando pela Ustream. Então vocês estão vendo a primeira das cadeias, né, dos elos do esquema terrestre, por exemplo. Ele estava constituído, quando houve a primeira das cadeias, com o planeta mais denso, era exatamente o planeta mental inferior. Então não existiam planetas astrais
e não existiam planetas físicos. Essa primeira cadeia foi composta apenas, o seu planeta mais denso era um planeta mental. E haviam 2 planetas mentais superiores e haviam 2 planetas de matéria búdica e 2 planetas de matéria átmica, né? Ou seja, a matéria mais elevada do sistema solar. A vida, então, circulou por esse esquema por 7 vezes, ou seja, 7 rondas se processaram nesse esquema e finalmente, quando completou exatamente as 7 voltas, então houve toda a evolução da vida, que nós vamos estudar nos próximos capítulos, como as civilizações, como as raças, como a vida que entra numa cadeia como essa, num elo dessa corrente, ela vai evoluindo. Então, quando terminou esse processo, todos esses planetas se decompuseram e foram recompostos na cadeia posterior, que é a cadeia de número 2. E aí, como disse aqui o texto do Major Arthur Powell, houve um rebaixamento na vibração dos planetas daquela cadeia. Então, ao invés de ter o planeta com a vibração mais baixa, um planeta mental inferior, passou a ser então um planeta astral. E os outros 6 planetas eram 2 planetas mentais inferiores, 2 planetas mentais superiores e 2 planetas búdicos. E aí, uma vez mais, o processo recomeçou e 7 voltas foram dadas e então terminou o processo da evolução nessa segunda cadeia. Até então, nós estamos falando exatamente da cadeia terrestre, até que se chegou na terceira cadeia, que tinha obviamente um grau de densidade mais baixo, tendo inclusive o primeiro planeta físico desse sistema, que foi exatamente a Lua. Não a Lua como nós conhecemos hoje, mas o grande planeta que existia exatamente nessa mesma posição que nós estamos, próximo à Terra. A Terra não existia ainda, a Lua era um planeta muito maior e abrigou a vida durante muitos e muitos milhões de anos. Então havia um planeta físico, o que obviamente permitia a existência de seres materiais, de animais, de seres humanos, de plantas e uma profusão muito grande de seres vivos. Mas essa cadeia também passou pelo processo evolutivo e finalmente terminou. A Lua sofreu um cataclismo muito grande, com o choque de um grande asteroide. Ela perdeu 2/3 da sua matéria, que foi exatamente utilizada para a composição do planeta Terra e também do planeta Marte e do planeta Mercúrio, que compõem então a nossa atual quarta cadeia, caros ouvintes. Nós estamos já na quarta encarnação, na quarta cadeia do esquema terrestre. E para que nós fiquemos realmente mais bem posicionados dentro das 7 voltas, ou seja, das rondas que acontecem nesses planetas, nós já demos 4 voltas e meia nesse sistema. E esse sistema que nós estamos ocupando hoje, ouvintes, é o sistema mais denso. Não vai haver, ouvintes, nenhum outro sistema para a nossa evolução mais denso do que esse que nós estamos. Porque futuramente, quando se decompuser todo esse esquema atual da quarta cadeia, vai haver apenas um único planeta físico e os outros planetas serão planetas sutis, planetas invisíveis. Isto na próxima cadeia, que vai ser a quinta. Já na sexta
só haverá um único planeta astral, e na sétima e final cadeia só haverá o planeta mais denso, será um planeta mental inferior. Então nós estamos no momento crítico da evolução, ouvintes, porque é o momento mais sofrido, é um momento da materialização máxima e que todos nós estamos submetidos. Então, aqui voltando ao texto do Arthur Powell, então vamos ver aqui que a nossa explicação já evoluiu aqui o texto. Então, assim sendo, podemos dizer também que na série de 7 cadeias, o espiritual mais elevado se junta ao material mais baixo graças à matéria mental, que é a substância da inteligência. E nós vamos passar aqui a um outro diagrama que vai nos trazer exatamente o que está a seguir sendo explicado no livro. Como após a formação de um sistema, né, aí nós podemos ver todo o esquema da Terra, as suas 7 cadeias sucessivas, como elas vão se processar. Ou seja, após o período de manifestação, chamado de Manvantara pelos hindus, onde os planetas estão manifestados, segue-se um período de repouso que é chamado de Pralaya. Então, no Pralaya, a matéria fica aparentemente decomposta, fica sem organização, e vocês podem se perguntar: mas quando nós estamos no período de Pralaya, para onde é que vão os seres humanos? Para onde que vão os espíritos? Todos, na verdade, ouvintes, ficam em suspensão naquilo que é chamado de Nirvana intercatenário. Então, as nossas mônadas, nossas chispas divinas, que estão permanentemente em contato com Deus, com a divindade, elas ficam no plano divino mais elevado, que não tem relação nenhuma com essa manifestação toda. E aí vocês podem imaginar quantos e quantos milhões e milhões de anos que esse repouso e essa manifestação demoram, ouvintes. Então, quando começam Pralaya, aparentemente tudo foi perdido, né? Nós não conseguimos enxergar mais nada, e quando nós observamos exatamente o espaço sideral hoje, ele parece ser um vácuo. Mas, na verdade, esse vácuo, ouvintes, contém energias e contém vidas em potencial que podem ser realmente uma vez mais reagrupadas e vão fazer com que o sistema funcione uma vez mais. E esse esquema que nós estamos visualizando é um esquema que é baseado, obviamente, nas divinas leis que foram estabelecidas aqui na Terra por Hermes, os princípios herméticos, que também funcionam, ouvintes, a nível cósmico. É um ritmo cósmico de manifestação, de expansão, e depois sucede um período de contração e de aparente destruição. Então, o Manvantara e o Pralaya, eles são exatamente os grandes opostos do universo. Então, nós podemos ver que isso acontece com planetas, acontecem com as cadeias, ou seja, os agrupamentos de planetas, acontecem com os sistemas solares como um todo, acontece inclusive com as galáxias, ouvintes. Hoje, a astronomia está fotografando coisas que realmente eram inimagináveis no passado. Existem fotos de galáxias que estão
fazendo uma grande fusão, que é na verdade uma colisão cósmica de galáxias. E realmente no passado isso era uma coisa completamente inimaginável. Vocês imaginem uma galáxia como a nossa, que é a Via Láctea. Ela está, caros ouvintes, daqui a alguns poucos milhões de anos, estará no seu futuro uma colisão com a galáxia de Andrômeda. Andrômeda, que é uma galáxia menor que está nas vizinhanças da Via Láctea, ela está se deslocando em direção à Via Láctea a cerca de 400 km por segundo, o que para nós seria uma velocidade estonteante, mas devido às grandes distâncias cósmicas, isso ainda vai levar pelo menos cerca de 400 milhões de anos para que essa trombada cósmica comece a acontecer. E aí, como a Via Láctea ela é muito maior, ela vai absorver as estrelas daquela outra galáxia, e a esperança que se tem é que não haja nenhuma colisão de estrelas, mas com certeza haverá um rearranjo da matéria, da substância na nossa atual galáxia. Então todo o processo cósmico segue, ouvintes, o ritmo da manifestação e da contração e, por que não dizer, da morte, do desaparecimento. Nenhum ser do universo pode realmente escapar a esse ritmo, porque ele é constante. Então, aqui o livro do Powell complementa esse capítulo aqui sobre as cadeias planetárias. As 7 cadeias sucessivas são às vezes denominadas encarnações da cadeia. As cadeias são também chamadas cadeias planetárias. Uma cadeia pode ser considerada como a base, ou seja, o upadi, ou veículo do logos planetário, entidade que será descrita num dos capítulos subsequentes. Podemos pensar no logos planetário como se ele se reencarnasse nas 7 cadeias sucessivas, cada uma das quais começa com um fruto de sua predecessora e lega à sua sucessora o que ela mesma fez. Nas 3 primeiras cadeias, podemos dizer que o espírito da vida desce na matéria. Na 4ª cadeia, o espírito e a matéria estão entrelaçados, formam inúmeras relações. E as 3 últimas cadeias são as de deslocação ascendente, ao cabo da qual todas regressarão ao logos planetário, para fundir-se em Ishvara com o fruto da sua evolução. Então, a mesma roda de Sansara, ouvintes, que nós vemos falar que o ser humano está sujeito, também os planetas, as cadeias planetárias estão, por assim dizer, destinadas a trilhar isso. Nós estamos, o que foi comentado, nós estamos observando aqui no vídeo. As 3 primeiras cadeias que precederam a atual foram realmente de descida, ou seja, tendo o planeta mais denso primeiro mental, depois astral, chegando até a cadeia lunar, que tinha já um planeta físico, e esse momento que nós estamos vivendo, com 3 planetas físicos e 4 planetas invisíveis, sutis, é o momento, caros ouvintes, da maior tensão e, obviamente, vai levar, quando nós conseguirmos compreender isso, ao maior equilíbrio. Então, esse nosso momento é crítico, ouvintes, e no progresso dos nossos estudos, nós vamos ver que as pessoas que estão conscientes precisam ajudar exatamente na evolução desse
processo, porque realmente não há possibilidade, ouvintes, de que a vida nesse sistema evolua automaticamente. Os seres realmente precisam se ajudar. Então nós, seres humanos, que na cadeia anterior, ou seja, na cadeia lunar, né, que foi esta aqui, nós habitávamos as formas animais. Então nós viemos para o planeta Terra para sermos humanos nesse momento mais crítico da evolução. Então muito de nós é esperado no sentido que nós alcancemos uma maestria dessa matéria, aonde nós, pela primeira vez, ouvintes, nos transformamos em humanos. Há realmente um objetivo a ser atingido, ouvintes. Na cadeia lunar, o objetivo das consciências era de atingir a chamada quarta grande iniciação na fraternidade branca, a iniciação de Arhat, daquele que não mais precisa se reencarnar, a não ser uma última vez para se transformar em mestre. Esse foi o objetivo, ouvintes, para as consciências na cadeia anterior. Para nós, aqui no esquema da Terra, como ele é atualmente, com esses 3 planetas onde nós estamos evoluindo, a demanda é muito maior. O que se espera, caros ouvintes, de nós que estamos circulando por esses 3 planetas físicos e esses 4 planetas invisíveis, é que nós alcancemos o grau de mestre, de adepto, de mestre de sabedoria e de compaixão. Então, nós temos um objetivo muito mais elevado do que aqueles seres que atingiram o nível humano na cadeia lunar. Os nossos atuais mestres, ouvintes, eles já tinham se transformado em homens na cadeia lunar, e eles vieram exatamente para a Terra para auxiliar o progresso espiritual da humanidade. Muitos já eram iniciados, já eram aspirantes, e todos vieram para a Terra para continuar o seu trabalho de compaixão. Porque, para nossa sorte, ouvintes, os nossos mestres são mestres de sabedoria e principalmente são mestres de compaixão. Eles se compadecem dessa nossa atual situação e eles são realmente bodhisattvas, são seres que se anulam pessoalmente, pois os mestres, ouvintes, poderiam tranquilamente estar gozando o seu próprio nirvana, gozando o fruto da sua libertação espiritual, da sua definitiva expansão de consciência, mas eles se limitam na matéria, ouvintes, adquirem corpos físicos, se reencarnam para que eles possam estar presentes conosco e nós possamos nos espelhar neles, nas suas pregações, na filosofia que vem dos seus ensinamentos, para que nós também possamos dar os mesmos passos. Então, o momento é crítico, ouvintes. Então, demanda de cada um de nós a nossa ação. A nossa espiritualização precisa ser uma coisa consciente. Nós devemos diariamente sempre nos recordar da nossa natureza espiritual, trabalhar pela nossa realização pessoal enquanto consciência e não só pelo nosso pessoal, ouvintes, mas também pelo coletivo. Trabalhar pelo nosso próximo, pelo soerguimento da humanidade, aquela que é chamada pelos mestres de a causa única. Para os mestres, ouvintes, só existe uma causa pela qual o indivíduo e o iniciado deveria viver, que é a causa da elevação espiritual da humanidade. É a isso que se dedicam os mestres.
e aqueles que não fazem nenhum esforço consciente vão sendo empurrados, né, pela onda de vida, pela circulação da vida nesses planetas. E nós que estamos estudando esse tema, quando nós chegarmos no tema das raças e das civilizações, eu acho que vai ficar mais claro como que o ser humano pode evoluir e pode acelerar a sua evolução nesse esquema. Então agradecemos muitíssimo aos ouvintes que estão me acompanhando ao vivo, muitos amigos que estão me assistindo aqui pela Ustream e também estão me ouvindo pela Rádio Esotérica FM. Muitíssimo obrigado aí pelo prestígio e vou convidar a todos vocês, ouvintes, para me auxiliar a encerrar esse programa assim como ele começou, com uma vibração espiritual. Vamos terminá-lo com mais uma vibração. Vamos, uma vez mais, focalizar o ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, ouvintes, vamos fazer brilhar uma vez mais a chispa divina que habita o grande santuário dos nossos corações. Vamos fazer essa joia inefável da nossa chispa divina brilhar intensamente. Que a sua luz possa nos iluminar, possa esclarecer a nossa mente. Que essa luz se expanda em todas as direções, interpenetrando todo o nosso corpo, curando e harmonizando. E vamos, ouvintes, procurar, conectando essa chispa divina, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser somos nós. Este ser sou eu. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja. Que esta bênção que vem do alto, que passa por mim e vai até a vocês, ouvintes, desperte ainda mais essa chispa divina que está dentro de cada um de nós, sempre rumo a uma vida mais plena, uma maior compreensão e uma realização dos temas que nós estudamos aqui com vocês. Uma vez mais agradecemos o prestígio, o grato comparecimento aqui às nossas iniciativas, aos nossos queridos associados, simpatizantes da Levir, muito obrigado. A todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também pelas gravações. Vamos nos despedindo, ouvintes, deixando aqui com vocês a programação interativa, musical, cultural da Rádio Esotérica FM. Desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, nos despedindo com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Esperamos vocês na continuidade desse estudo do Sistema Solar aqui no programa Lux Esotérica. Até a próxima edição.